Que horas vai ser o amistoso? Vamos falar sobre tudo isso, tá? Se caso isso se concretizar, você acha uma boa, Samir? Vou dar minha opinião, mas primeiro vou dar informação. Vamos lá então, tá? Gente, não esqueça de deixar o likezão aqui, como o Cantareira tá pedindo, tá? Se inscrever no canal e ativar as notificações. Ó. Vai Corinthians, boa noite, Samir, Elano, meu gordinho. Canalha, viu, velho? Vocês são ridículos, né, velho? Olha só. Vamos lá, então, para a gente falar aqui do Coringão. Um likezão aqui para nos ajudar. O Corinthians, ele negocia, né, concessão, né, de parte da Neoquímica Arena. Por que eu até coloquei entre aspas, né, venda, né, de parte da Neoquímica Arena? Porque, na verdade, é uma concessão. Para vocês entenderem, né, um pouco do que está acontecendo, eu acho que é por isso que o Duílio, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, falou em entrevista coletiva essa semana no CT Joaquim Grava que queria, né, ficar marcado aí como o presidente que ajudaria a pagar as dívidas do Corinthians, tá? Talvez seja por uma engenharia como essa, que é uma coisa muito grande. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, tá? Quero deixar algo bem claro. Por favor, e vocês que não estão aqui hoje só por causa dessa informação, mas que são meus amigos, meus parceiros que confiam em mim e que estão aqui desde o início do canal e sempre vêm conferir as informações aqui, vocês me ajudem nisso, tá? Primeiro eu quero dizer que em momento algum esse negócio está fechado. Eu estou dizendo que é uma negociação. O Corinthians negocia, tá? O título não é Corinthians fecha, é Corinthians negocia, tá? O Corinthians negocia com algumas empresas, tá bom? Então a primeira coisa, eu fiz até questão de escrever isso, começar, né, até o meu texto dizendo, não há nada fechado, tá? Mas há uma negociação. E qual é a negociação? O Corinthians negocia com algumas empresas, né? Concessão de parte da Neoquímica Arena. É uma espécie, na verdade, de um... O termo, né? O termo correto, né, para isso é uma... O Corinthians arrendaria, tá? Estava esquecendo dessa palavra, desculpa. O Corinthians arrendaria 30%. O que eu vou falar aqui é o que está rolando na conversa lá, né? O Corinthians arrendaria 30% da Neoquímica Arena para uma empresa, ou para duas, não sei, tá? O Corinthians tem conversado com mais de uma, tem interessados e já há conversas. Nada fechado, mas já há conversas. Os valores já foram citados. A ideia do Corinthians é negociar, né, 30%, né, concessão aí de 30% da Neoquímica Arena. Ou seja, a empresa que aceitar, ela arrendaria 30% da Neoquímica Arena, que, resumindo, o que são esses 30% da Neoquímica Arena? Bilheteria, camarotes. Eu apurei que não envolve os patrocínios, tá, gente? Não envolve os patrocínios. E essa empresa pagaria o que o Corinthians está pedindo, na verdade, 1 bilhão, tá? É o que o Corinthians está pedindo por esses 30%. Vai fechar em 1 bilhão? Não faço a menor ideia, porque é uma negociação. Pode fechar menos e pode não fechar nada. É o que o Corinthians está querendo. Na verdade, é o que o Corinthians quer. Não queremos dizer, não podemos dizer que vai fechar, tá bom? O interessante, né, dessa negociação é que o que o Corinthians daria em troca? Para entender melhor, porque é um assunto meio complexo, na verdade, é um empréstimo, né? Vamos pôr entre aspas um empréstimo também, eu falo em arrendamento, concessão, um empréstimo, na verdade, que a empresa faria ao Corinthians, né? De 1 bilhão, e o Corinthians pagaria, né? Em troca, daria 30% aí, né? Concessão de 30% da Neoquímica Arena. E com juros, tá? E aí que é a parte boa também do negócio, o Corinthians está tentando fechar com essas empresas, que são empresas de fora, tá, gente? O Corinthians está tentando fechar com juros internacional, que seria juros de 2%, tá? Isso é importante para o Corinthians, né, no negócio, para tentar viabilizar o negócio. Por quê? Porque a gente sabe que os juros aqui no Brasil são terríveis, né? Por exemplo, o que é o atraente nesse caso, né?
os juros de 2% ao ano, em comparação, né, aqui com o Brasil, ontem, né, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do BC, o Banco do Brasil, manteve a taxa de juros da economia no Brasil, a Selic, em 13,75% ao ano. Gente, eu não sei até quando o Brasil vai aguentar isso, mas é outra história, tá? Sim, o Brasil vai quebrar desse jeito, tá? Esses juros têm que cair. Um juros de 14%, 13%, se esses juros não baixar, o país vai quebrar. Essa é a verdade. Né? Se já não está quebrado, aí eu não estou aqui para falar sobre política e nem gosto. Porque, enfim, cada um tem um lado e ninguém quer, a maioria não quer ver o bem do país, né? Cada um defende o seu lado. Então, para o Corinthians, né, viabilizar esse negócio, como é uma empresa como são empresas, né, que não é uma, né, mais de uma que está conversando com o Corinthians, não é aqui do Brasil, então é interessante para o Corinthians fechar com a taxa de juros lá fora, internacional, tá? Como a negociação ainda está em andamento, pois as empresas interessadas ainda estudam, né, o negócio, não há um tempo de contrato definido, tá? O que eu apurei dentro do Corinthians é que no Corinthians não há empecilho em relação ao tempo de contrato. Pode ser o tempo que eles quiserem, tá? 20 anos, 10, 30, não sei. Quanto mais tempo, talvez melhor, né? Difícil a gente analisar um negócio tão grande assim. E então, como ainda é uma negociação, tá? Não tem nada fechado, não se acertou e nem se discutiu ainda o tempo de contrato, né? Então não existe ainda tempo de contrato. Mas o que vale ressaltar é que após o fim do pagamento, né, desse adiantamento de 1 bilhão, os 30% da Neoquímica Arena voltam ao Corinthians, tá? E pode ser 500 milhões, 400 milhões, 700 milhões, a gente não sabe a contraproposta, a gente não sabe o que o Corinthians pode aceitar de contraproposta, a gente não sabe se o negócio vai até parar, essa é a verdade. E segundo a cúpula corintiana que eu apurei, o presidente Duílio Monteiro Alves não precisaria da aprovação do conselho, tá? Enfim, mas mesmo assim, né, não precisando da aprovação do conselho no negócio, o presidente corintiano pretende, né, caso avance nas negociações com alguma das empresas, levar isso ao Conselho Deliberativo, claro, para que eles deem um aval e o negócio venha aí sim ser fechado. Deu para entender, tá? Tudo que eu falei, porque é um assunto muito complexo. Obrigado aí aos 2.000 corintianos que estão com a gente. Deixa eu até incentivar vocês a colocar aqui 3.000, tá? Ó, eu quero falar duas coisas, tá? Que é muito importante nos dias de hoje, tá? Duas coisas que são muito importantes no dia de hoje. Se você quiser deixar o seu Pix, a Pixeira, eu vou deixar aqui também. Eu vi que tem gente que falou que tá mandando Pix, né? Alguém falou aqui, ó, Samir, mandei um Pix aí, ó, tá? Enfim, já vou deixar aberto e depois aqui, ó, 2.000 simultâneos, muito obrigado. E vou deixar a Pixeira. Eu quero dizer o seguinte, gente, antes, né, que alguém venha, porque já me avisaram que tem jornalista aqui não é corintiano que tá tirando sarro, né? Antes de alguém falar alguma coisa, tá? Primeiro eu tô falando que é uma negociação, que não é nada fechado. Pode fechar e pode não fechar. Faz parte de qualquer negócio. O Corinthians está negociando com a Mercedes uma coisa pequenininha perto disso, que, na verdade, são 2 ônibus. Por exemplo, vai fechar ou não vai? Depois eu trago mais detalhes dessa situação, tá? Deixa o likezão aí, gente. O que eu quero dizer é o seguinte, tá? Eu tenho na minha história, na minha carreira, um dos maiores furos como jornalista, né? Furo de reportagem na minha carreira, é exatamente em relação à Neoquímica Arena, tá? É exatamente em relação ao estádio corintiano, tá bom? Então, só para vocês entenderem, sabe o nome desse estádio aqui? O jornalista, tá? Isso daí ninguém vai tirar de mim. O primeiro jornalista no Brasil a revelar o nome desse estádio é esse aqui que vos fala, tá? Lembro sim que o Neto falou que havia um name rights fechado, mas muita gente chutou, muita gente errou,
muita gente deu informação que não era verdadeira, muita gente falou que era a Amazon, muita gente falou que era não sei o quê. Vocês lembram disso? Quem veio e cravou isso aqui para vocês em primeira mão é esse aqui que vos fala, tá? Isso ninguém tira de mim. Glória a Deus por isso, tá? Quando eu chego lá e vejo Neoquímica Arena, eu dei essa informação. Então não brinque, tá? Então, antes, né? Se há realmente algum jornalista aí que não é corintiano, que está tirando sarro, como disse o Cleverson Busato aí, Cleverson Busato não, Cleverson Góes, se tem, primeiro me respeite, filho, tá? Primeiro me respeite. Você não está falando com nenhum Zé Mané aqui, entendeu? Tá bom? Porque tem um aí que é o pai do jornalismo, né? Também, em casa, atrás de um vídeo, todo mundo é valente. Então, primeiro, tá? Eu só quero lembrar isso, que não é qualquer um que está trazendo uma informação desse tamanho, não, tá bom? Agora, se vai fechar, amigo, hein? Se vai fechar, aí é outra história, tá bom? Aí é outra história. Se vai fechar, se o... Fabiano, eu vou bloquear você, tá? Se vai fechar, aí é uma outra história. Mas essa é a informação que eu tenho para dar para vocês, que é muito importante, confirmada com duas fontes importantíssimas dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista.